Pronto? Pronto? Bom dia a todos. Com muita alegria reiniciamos a transmissão da catequese bíblica. Nós tínhamos concluído a primeira carta aos Coríntios. Como de costume, vamos para um livro do Antigo Testamento. E nós vamos refletir com o livro de Judite. Uma vez já tivemos ocasião de ver um destes livros que tem como gênero literário o Midrash. E do que se trata? Trata-se de uma composição independente da história, mas com ensinamento moral muito preciso. Assim, por exemplo, o livro de Ruth, que o ensinamento moral trata da fidelidade no matrimônio e dos laços de família. Agora vamos ver o livro de Judite. A referência histórica, Nabucodonosor, etc., não corresponde propriamente à época, mas o que interessa é o ensinamento moral. Todo aquele que é fiel a Deus, em Deus confia e será vitorioso, apesar da sua própria fragilidade. Vitorioso porque Deus o acompanha e fortalece, como vai acontecer aqui com Judite. Então, iniciemos. Arfaxad, rei dos Medos, tinha submetido ao seu império um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ecbatana. Cercou-a de muralhas de 70 côvados de altura, 30 de largura, pôs-lhe torres de 100 côvados de altura. Estas eram de forma quadrada e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcional à das torres. E ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da imponência de seus carros. Então vejam o primeiro pensamento. Havia um comandante que era arrogante. No que ele confiava? Numa cidade fortificada de pedras, com torres, de uma grandeza imponente. Tudo isto para contrastar com a fragilidade de Judite, essa mulher corajosa que vai ser apresentada. Ora, no 12º ano do seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxad e venceu. Na grande planície chamada Ragal, aliaram-se a ele os habitantes das regiões vizinhas do Eufrates, do Tigre, de Hidaspes e das planícies de Arioque, rei dos Crimeus.
Então, engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor. Seu coração encheu-se de orgulho. Mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, aos povos do Carmelo de Galaad, aos galileus, na grande planície de Esdrelão, aos habitantes de Samaria, aos povos do além-Jordão e até Jerusalém, a toda a terra de Gesem e até os confins da Etiópia. Todos esses povos, a eles enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestaram unanimemente e os despediram de mãos vazias, chegando até a expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos esses povos e jurou pelo seu trono, pelo seu reino, que havia de tomar vingança contra todos eles. Então, vejam bem, se Arfaxad era forte e arrogante, muito mais arrogante e forte Nabucodonosor, que o venceu e que agora está ameaçando os outros reinos. Capítulo 2. No 18º ano de Nabucodonosor, 22º dia do primeiro mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria. Convocou os anciãos, todos os seus chefes e guerreiros, teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, general do seu exército, dizendo: vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos sem consideração alguma e me sujeitarás todas as suas fortalezas. E Holofernes convocou generais e oficiais do exército assírio, contou os efetivos da expedição conforme a ordem do rei. Havia 120.000 soldados de infantaria, 12.000 flecheiros, e mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas, e inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou que em toda a Síria se preparasse trigo para quando ele passasse. Levou também grande quantidade de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com carros, cavaleiros, flecheiros, que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Síria, chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam ao norte da Cilícia. Penetrou em todos os seus fortes, apoderou-se de todos os seus bens, tomou de assalto a célebre cidade de Militene, saqueou os filhos de Tarsis, os filhos de Ismael, que habitavam defronte do deserto, ao sul da terra de Selom. E passando Eufrates, pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia, arrasou todas as fortalezas do país, desde a torrente de Caboras até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginavam
o Eufrates, desde a Cilícia até Jafé, que se estende para o sul. Levou os madianitas, saqueou as suas riquezas, passou ao fio da espada todos os que lhe opunham resistência. E depois desceu às planícies de Damasco, no tempo da colheita, queimou as colheitas, cortou as árvores e as vinhas, tornou-se assim um objeto de terror para os habitantes da terra. Em quem confiava Nabucodonosor e Holofernes, o seu general? Claro que é na sua força. Até mandou contar quantos soldados tinha. Confiava na força do ser humano. Muito diferente é confiar em Deus e contar com a sua providência. Capítulo 3. Então os reis e os príncipes de todas as cidades das províncias da Síria, Mesopotâmia, a Síria de Sobal, da Líbia, Cilícia, enviaram os delegados a Holofernes para dizerem: cessa a tua indignação contra nós. Melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor, submetendo-nos a ti, do que morremos. Depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, rebanhos e cordeiros, cabras, cavalos, camelos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo o que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um senhor pacífico, emprega nossos serviços, como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas, com suas poderosas forças de cavalaria, apoderou-se de todas as cidades e dos habitantes do país. Levou de todas as cidades para as tropas, auxiliares, homens valentes e escolhidos para a guerra. E era tão grande o terror daquelas províncias, que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com todo o povo ao seu encontro e o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som de tamborins e de flautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. E ele destruiu suas cidades, cortou seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia ordenado que exterminasse os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações e lhe conquistasse o poder de Holofernes. E ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Paneia, toda a Mesopotâmia, chegou aos idumeus, na terra de Gabá. Depois de haver conquistado as cidades, fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças do seu exército. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que fizera a outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda a Samaria
e aos arredores até Jericó. Ocuparam os cumes dos montes, cercaram de muros as cidades, armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. E de seu lado o sumo sacerdote Eliacim escreveu a todos os habitantes de fronte do estrelão, que está fronteira à grande planície vizinha de Dotaia, e todas as terras pelas quais havia passagens, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém, e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. E os israelitas executaram as ordens de Eliacim, sacerdote do Senhor. Havia um rei que era arrogante, Nabucodonosor. Quis até se chamar Deus, confiando na sua força. E aterrorizaram por onde passaram. Porém, havia por outro lado os dirigentes dos judeus que, mesmo vendo os sinais da destruição, também quiseram confiar em si próprios, deixando de buscar a Deus e desejando viver essa confiança, então desafiaram Nabucodonosor e Holofernes, o general, provocando assim uma ira ainda maior nos inimigos. Tudo isto para servir de contraste com aquilo que Judite vai realizar. Versículo 8. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, crianças prostraram-se diante do templo do Senhor. Cobriu-se o altar do Senhor com cilício. Unidos de corações e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações. Eliacim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu todo o país de Israel e falou ao povo nestes termos: escutai, ou melhor, estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor. Amaleque confiava em sua força e seu poder, em seu exército, escudos, seus carros e cavaleiros, e foi derrotado por ele, não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá aos inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor, mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor. Faziam-no revestidos de saco, com a cabeça coberta de cinzas. Todos rogavam a Deus, de todo o coração, que visitasse o povo de Israel. Assim não eram mais armas, nem o poder do exército. Agora é o poder da confiança em Deus que vai agir. Os que confiam na força do homem perdem,
Mas os que confiam em Deus, estes saem vitoriosos. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se preparavam para a guerra e haviam bloqueado as passagens dos montes. Ouvindo isto, Holofernes foi tomado de grande cólera. Convocou então os chefes de Moabe, generais dos amonitas, e disse-lhes: dizei-me, quem é esse povo que ocupa as montanhas? Quais as cidades que habitam? Qual é o efetivo do seu exército? Em que consiste o seu poder e sua força? Quem é seu chefe? Por que motivo foi ele o único dentre os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade acerca desse povo que habita os montes, e nenhuma mentira sairá da minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente a Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades. Passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome. Desceram ao Egito durante 400 anos, multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito, obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e argamassa para a construção das cidades, clamaram ao seu senhor, e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou quando os egípcios os expulsaram da sua terra, mas quiseram retomá-los para sujeitá-los de novo à escravidão, e fugiram. O Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas como um muro, e atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição o inumerável exército dos egípcios, foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar a posteridade o acontecimento. E notem a exposição da fé dos judeus, mas sobretudo de quem compôs este livro. Qual era a força que os judeus tinham? Qual era a força de Nabucodonosor e Holofernes? No sentido humano e material. Havia um exército invencível de Nabucodonosor, guiado por Holofernes, o general. Qual era a força de Israel e dos judeus? Era a confiança em Deus. Saíram da escravidão do Egito, atravessaram o mar a pé enxuto. O mar recobriu o exército do faraó, mostrando assim que a grandeza de Deus é incomparável.
e que mesmo que haja exércitos fortíssimos, maior é o poder de Deus que salva os que nele confiam. E nós poderíamos imediatamente lembrar do que está acontecendo nestes dias. Um país invadindo outro, arrogância dos comandantes, destruição de humildes, mulheres, crianças, idosos, enfermos, uma invasão que é uma loucura. Em quem confiam? Bom, de um lado, na força de um exército, do outro lado, humildemente, todo aquele povo se apresenta diante de Deus, suplicantes, e nós com eles suplicamos que Deus os livre desta guerra. É o que fazia o povo judeu. Versículo 14. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nem um ser humano se fixar. Ali tornaram-se fontes de águas amargas em águas doces e potáveis. Por um espaço de 40 anos, receberam alimento vindo do céu. Por toda parte onde entraram, sem arco, sem flecha, nem escudos, nem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor, seu Deus. Mas sempre que ao lado do seu Deus eles adoravam outro, eram entregues à pilhagem, à espada, à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhe forças para resistir. Finalmente, derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, hiteus, heveus, amorreus e os valentes do Hebrom, e tomaram posse de suas terras e suas cidades. Enquanto não pecavam na presença do seu Deus, eram bem-sucedidos. Seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tendo-se desviado do caminho que Deus lhes tinha ordenado para trilhar, foram derrotados nos combates contra várias nações, muitos dentre eles levados ao cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor, seu Deus, e depois dessa dispersão, achavam-se reunidos desde há pouco e retomaram a posse de suas montanhas e de Jerusalém, onde está o seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença do seu Deus, e então subamos e ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas se esse povo não está manchado de alguma ofensa para com o seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque seu Deus os defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram, queriam matá-lo e diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e a seu exército? Sendo eles homens sem armas, sem força, ignorantes de estratégia,
para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos às montanhas, e quando cortarmos em pedaços, é preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus de toda a terra e não há outro fora dele. Assim, humildade dos judeus para apresentar suas orações e arrogância de Nabucodonosor, que se apresenta no próprio lugar de Deus. A essas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predisseste que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus senão Nabucodonosor. Quando os tivermos ferido a todos, como a um só homem, perecerás tu também, com eles pela espada dos assírios, e todo Israel desaparecerá contigo. E aprenderás assim que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada dos meus soldados atravessará as tuas costas, cairás traspassado no meio dos feridos de Israel. Não respirarás mais, senão para se entregar e ser exterminado com eles. Se crês na vontade, na verdade da tua profecia, não desanimes. Muda a palidez da tua face. Se pensas que minhas palavras não se podem realizar, para que saibas que terás a mesma sorte que eles, serás desde já associado a esse povo, a fim de sofreres com eles os golpes da minha vingança. Quando a minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Esbravejaram, fizeram ameaças, e a arrogância se tornava cada vez maior. Ora, versículo 10. No versículo 7, então Holofernes ordenou aos seus homens que prendessem Aquior e o levassem a Betúlia, para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e foram através da planície, e ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra eles os atiradores de funda, e eles desviaram-se para os lados da montanha, onde ataram Aquior a uma árvore pelas mãos e os pés, e abandonaram ali amarrado e voltaram ao seu senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia encontraram-no, soltando, levaram para a cidade. Puseram no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Micas, da tribo de Simeão, e por Carmi, também chamado Gotoniel. E estando no meio dos anciãos, em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara, e como a gente de Holofernes quis matá-lo por ter falado assim,
Holofernes, encolerizado, ordenara que ele fosse por esse motivo, entregue aos israelitas, a fim de que após a vitória sobre eles, fizesse perecer também Aquior, com diversos suplícios, porque dissera que o Deus do céu era defensor de Israel. Olhem bem, uma fé testemunhada. Não é que Aquior fosse israelita e nem que adorasse o Deus do céu. Mas como confiou, então o seu testemunho é um testemunho de fé. Ora, nós também somos chamados a dar um testemunho de fé. Muitas pessoas dão esse testemunho no nosso meio. Pessoas da comunidade, mas também pessoas de fora da comunidade. Pessoas de outras igrejas e comunidades que, vivendo a fé com humildade, testemunham firmemente que Deus é único e não há outro fora dele. Versículo 14. Após a narração de Aquior, todo o povo se prostrou com o rosto por terra, em adoração diante do Senhor. Todos unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação. Lançai os vossos olhos sobre vossos fiéis. Mostrai que não abandonais aqueles que confiam em vós, mas que humilhais os que presumem de si mesmos e se gloriam do seu poder. Acabada a lamentação, terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo: o Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, te concederá a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado seus servos, que Ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que vivas tu e os teus conosco, como for do teu agrado. Então Osias despediu da assembleia, recebeu Aquior em sua casa, ofereceu-lhe grande ceia. Foram convidados a ela os anciãos, pois já tinha terminado o jejum, comeram frutos alegremente. Depois foi convocado todo o povo a orarem diante de Deus toda a noite, no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Capítulo 7, nós vamos ver no próximo sábado o cerco de Betúlia, e aí vai entrar a história de Judite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.